porque o Senhor tem sido tão bom para nós. Que o Senhor venha estar conosco nessa tarde, que o Senhor venha receber todo o louvor e que o Senhor possa abençoar cada criança que está ouvindo nessa hora, essa live, e que o Senhor também alcance elas com a tua palavra. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém! Eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês, principalmente das crianças da nossa igreja, né? Eu já quero mandar um beijo para o Isaac, mandar um beijo para a Radassa, né, que está lá em Moitas, um beijo para a Ana Júlia, né, para o Davi, para todas as crianças que fazem parte aqui da nossa igreja, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E eu quero começar cantando um hino, desejando boa tarde para vocês. Vamos cantar juntos? O hino é assim. Boa tarde, com alegria, desejo pra você uma bela tarde, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Vamos cantar mais uma vez? Boa tarde, com alegria, desejo pra você uma bela tarde, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Vai tudo bem com você? Eu espero que sim, né? Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. E agora eu quero cantar um hino que eu sei que vocês gostam muito. Eu já estou aqui, né, com a nossa amiguinha de sempre, né, a Belinha. Ela está sempre aqui acompanhando a gente nos nossos cultos. E nós vamos cantar agora uma música que eu sei que todas as crianças aqui da igreja amam essa música. E eu espero que você que não conhece, né, possa nos acompanhar, tá bom? E ela se chama Perto, Perto de Deus, eu quero andar. Vamos cantar juntos, perto, perto? Eu vou ensinar para vocês, tá bom? Primeiro, depois, aqui o tio Felipe entra para acompanhar a gente no teclado. E é assim, ó. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Vamos tentar fazer? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. E aí, deu para aprender? Sim ou não? Vamos cantar mais uma vez? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Muito bem. Vamos lá? Agora com o instrumento. Dá certo? Vamos lá? Bem animado, bem bonito. Eu quero ver você cantar aqui de casa, viu? Vamos lá. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. De novo. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero
agora nós vamos cantar uma música também, que eu sei que aqui na igreja a tia Rosilda, ela ama essa música. Quem aqui já sabe qual é? A tia Rosilda ama esse hino. E é o hino grande e largo, porque o amor do nosso Deus é grande, faz assim para cima, e ele é largo, faz assim para o lado, porque Deus te ama muito, Deus nos ama demais. E agora nós vamos cantar essa, tá bom? Vamos lá. Pronto? Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Fazendo um gesto. Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Agora a gente vai fazer bem devagarzinho, como se a gente estivesse com muito sono. Vamos lá. Grande e largo. Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Agora a gente vai cantar bem rápido. Eu quero ver você aí cantando bem rápido agora, tá bom? Vamos lá. Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. De novo. Grande o amor de Jesus é grande. Grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Muito bem. Vocês são, 10. Agora, eu vou cantar uma música com vocês, que também eu sei que vocês amam essa música. Vocês lembram, na verdade, quais são as 7 notas musicais? Nós já aprendemos, não é? Vamos relembrar quais são? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e volta pro Dó, né? De novo? Vamos lá repetir? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Volta de novo, né? Agora vamos fazer os gestos, onde é cada uma dessas notinhas. Vamos ver se vocês se lembram. O Dó é lá na ponta do pé. Você vai baixar e vai pegar na ponta do pé. Dó. O Ré você vai pegar no seu joelho. Ré. Mi você vai ficar em pé. Mi. Fá. Pega na cintura. As duas mãos na cintura. Sol. Pega no ombro. Lá. Na orelha. Si. Na cabeça.
Vamos tentar fazer de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 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 dó. Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido para me ver se vocês aprenderam. Vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, dó. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos cantar, ó, que do pecado o Senhor nos livrou. Ele revelou o seu amor. Vamos cantar isso agora? Do pecado me livrou, revelando o seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Sol, sol que as trevas dissipou, lavando os pecados meus. Sinto tudo novo em mim, no Senhor eu sou feliz, oscilação fã-me redor. Onde é o dó mesmo? Lá na ponta dos pés, né? Vamos lá do início? Do pecado me livrou, revelando o seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Sol, sol que as trevas dissipou, lavando os pecados meus. Sinto tudo novo em mim, no Senhor eu sou, oscilação fã-me redor. Do pecado me livrou, revelando o seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Sol, sol, ele veio nos lavar, lavando os pecados meus. Sinto tudo novo em mim, no Senhor eu sou, na oscilação fã-me redor. Onde é o dó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, dó. Muito bem. Olha, eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo, que vocês, ó, tirem uma foto, tá bom? Peça, mamãe, papai, tira uma foto minha assistindo o culto online e depois pede para eles compartilhar, marcando, né, o perfil da igreja, para poder a gente ver que vocês estavam assistindo, estavam participando, cantando, dançando e ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Agora vamos cantar mais uma? Agora nós vamos cantar Oba, Jesus me ama. Nós cantamos que o amor de Deus por nós, ele é grande e ele é largo. E o Senhor nos ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único filho. Jesus veio para nos salvar. Ele demonstrou o amor dele lá na cruz por cada um de nós. Então vamos cantar? Vamos fazer o gesto, tá bom? Faz o gesto com a tia, tá bom? Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Deu pra pegar a coreografia? Vamos lá, vamos passar mais uma vez? Vamos lá. Oba, Jesus me ama. Oba,
Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Posso ser pequenininho, alto, magro ou fortão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Posso ser pequenininho, alto, magro ou fortão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Posso ser pequenininho, alto, magro ou fortão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Posso ser pequenininho, alto, magro ou fortão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, oba, Jesus me ama. Você. Oba, Jesus. Oba, Jesus me ama. Ei, Jesus nos ama. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. E aí, você tá gostando da nossa live? Pede pra mamãe, né? Pra ela curtir lá no Instagram, né, no Facebook e no YouTube, né? Comenta lá pra gente no chat se você está gostando, tá bom? Vamos cantar só mais uma? Vamos cantar agora um versículo da Bíblia. Eu também já ensinei esse lá na igreja e algumas crianças já sabem. É Filipenses 4:4. O que é que diz lá, hein? Será que vocês se lembram o que é que diz? Filipenses 4:4. Sabe o que é que diz? Alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Sim, a gente não pode ficar, né, com a cara emburrada, zangado, com raiva, não. Não é assim que o Papai do Céu quer ver a gente. O Papai do Céu quer ver a gente como feliz, sorrindo. Isso mesmo, Laura. Tem até a musiquinha, né? Como é? Ai, tem, né? A musiquinha do coração do menino e da menina. Como é? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é Não é o quê? Não é triste, nem zangado, infeliz ou assustado. Mas é o quê? Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. É assim que o coração do menino e da menina que tem o Senhor Jesus deve ser, né? Feliz, alegre. Então nós vamos cantar Filipenses 4:4. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Onde está? Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Vamos cantar só mais um. Esse está lá no livro de Provérbios, na Bíblia, Provérbios 15:3, que fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os
os bons. Nesse momento em que a gente está em casa, né, nós não podemos nos ver, a gente não pode estar na igreja ainda, né? Mas o Senhor, Ele te vê, os olhos do Senhor vê você. O Senhor sabe exatamente o que você está fazendo, o que você está pensando, né? O Senhor sabe de tudo, o Senhor vê todas as coisas. E Ele também vê como está o seu coração. Então, vamos cantar esse versículo também? É assim, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons, né? Os olhos do Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons. Deu para aprender? Pronto? Pois vamos fazer assim, a gente vai cantar Filipenses 4:4 e depois a gente canta Provérbios 15:3, tá bom? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, a contemplar os maus e os bons. Onde é que está mesmo, hein? Provérbios 15, versículo 3. Muito bem, vocês são, nota 10. E eu quero perguntar, quem é que está assistindo a nossa live, já pegou a sua Bíblia, né? Quem é que tem Bíblia aí? Você está com a sua Bíblia aí na sua casa? Se não, vai logo correndo bem rápido, pega a Bíblia, porque agora a gente vai memorizar um versículo da palavra de Deus. Aí você pode dizer, ai tia, mas eu não tenho Bíblia. Aí você fala assim, papai, mamãe, eu quero uma Bíblia, porque eu quero aprender a palavra de Deus. Aí você depois pode dizer assim, ah tia, mas eu ainda não sei ler. Aí você pede para o seu papai e para a sua mamãe para poder ler para você, tá bom? Mas eu trouxe aqui o versículo na lousa, eu escrevi na lousa o versículo que nós vamos memorizar hoje, tá bom? Antes de eu trazer aqui, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Olha aqui a minha Bíblia, ó, toda cheia de brilho, de glitter, né? Bem bonita. Você vai abrir a sua Bíblia, se você já sabe ler, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. E fala assim, ó. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3, 19. Mas eu trouxe aqui, ó, na lousa, deixa eu pegar aqui. Eu trouxe aqui, ó, na lousa, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Trouxe aqui o versículo aqui na lousa. E aqui, ó, tá o versículo e eu vou falar mais uma vez para vocês, tá bom? Diz assim, ó, não repara na letra da tia Ana, tá bom? Que a tia Ana não tem uma letra muito bonita. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, versículo 19. Vamos lá falar mais uma vez? Arrependam-se, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados.
19. Agora eu vou falar e você vai repetir aí do outro lado, tá bom? Vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. Vamos lá, mais alto, tá bom? Quero ouvir aqui de casa que você tá repetindo um versículo, tá bom? Vamos lá de novo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. Isso mesmo, muito bem. E aqui fala que nós devemos nos arrepender. E o que é se arrepender? Você sabe o que é se arrepender? Se arrepender é você pedir perdão, é você pedir desculpa por algo de errado que você fez, não é? Alguma coisa errada que você fez. E se arrepender é você não fazer mais aquilo de errado que você estava fazendo. E a palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende, que a gente pede perdão pelos nossos pecados, sabe o que o nosso Deus faz? Ele cancela. A Bíblia fala que ele apaga o nosso pecado. E você sabe o que é pecado? Quem sabe o que é pecado? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu sei que as crianças aqui da igreja sabem, não é? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, não é? E o que não agrada a Deus? Algumas coisas que eu penso, né? Pensar, algumas coisas que eu vejo que não agrada a Deus, algumas coisas que eu falo, algumas coisas que eu escuto e algumas coisas que eu sinto. Ai, tia, por exemplo, o que é essas coisas que eu penso que não agrada a Deus? Por exemplo, você ficar pensando, né? Ai, eu queria tanto pegar aquela coisa do meu coleguinha, aquele lápis, aquela canetinha, eu achei tão bonito, eu tenho tanta vontade de pegar aquilo pra mim, né? Você fica pensando naquilo, você fica desejando aquilo, não é? Mas isso é pecado, isso não agrada a Deus. Tia, e o que é algumas coisas que eu vejo, né, que desagrada a Deus? Por exemplo, tem uns jogos, né, de monstro, alguns jogos, né, que não agradam a Deus, alguns filmes, né, alguns programas de TV, não é? Que você pode estar vendo e essas coisas não agradam a Deus, né? Ficar muito tempo no celular, né? Tem que ter tempo, né? O tempo de estudar, o tempo de brincar, e você pode mexer um pouquinho, né? Assistir um desenhozinho bíblico, não é? Mas, por exemplo, e o que é que eu falo, tia, que é errado? Me diz aí, alguma coisa que eu falo que é errado? Por exemplo, falar palavras feias. Tem crianças que falam palavrão, gente, não pode falar palavrão, né? Isso são coisas que desagradam a Deus. E o que é, tia, que eu escuto que pode desagradar a Deus? Algumas músicas, né? Tem umas músicas, né, que não falam de Deus. Então, essas músicas, elas desagradam a Deus. Elas nos fazem nos distanciar de Deus. E tem algumas coisas também que a gente sente, né? Os nossos sentimentos, quando você está com muita raiva, quando você está muito zangado, né? Esses sentimentos não agradam a Deus. Então, tudo isso que eu falei para vocês são coisas, são pecado, né? Que nos separam de Deus. A Bíblia fala o quê? Por exemplo, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Você conhece alguém que seja perfeito, que nunca errou? Você conhece? Não, não é? Não existe. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Nós também cantamos esse versículo, né? Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram
e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então não existe ninguém perfeito, ninguém que nunca tenha errado. Todos nós pecamos, mas nós devemos nos arrepender, como o nosso versículo fala, ó, pedir perdão e não fazer mais essas coisas erradas que desagradam a Deus, né? Como fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma manchinha aqui, ó, bem aqui. Dá para vocês verem? Deixa eu pegar aqui. E a Bíblia fala que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, que eu não consigo fazer com a mão só. Deixa eu ver se consigo. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, nós pedimos perdão a Deus, eles são cancelados, eles são apagados. Assim como essa manchinha aqui, ó, vou pegar aqui o apagador, olha aqui. Assim como eu apaguei essa manchinha, ó, não tem mais a manchinha, ó. Assim como eu consegui apagar essa manchinha, assim Deus faz conosco. Quando a gente se arrepende, pede perdão, desculpa pelas coisas erradas que a gente faz, o Senhor, Ele apaga, Ele cancela os nossos pecados. E a Bíblia também diz que dos nossos pecados, Deus não se lembra mais, né? Agora nós podemos ser livres, né? Estamos livres de todo o pecado, de toda a condenação. E agora, nessa tarde, eu quero pedir para você para continuar com a sua Bíblia aí. Continua com a sua Bíblia aí no seu canto, tá bom? Porque nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero cantar uma música com vocês para a gente preparar o nosso coração para a palavra de Deus. E ela fala assim, ó. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Vamos cantar? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Pega a sua Bíblia aí, vai, vamos cantar. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Só vocês. Para eu não a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Isso mesmo, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor, né? E hoje nós vamos falar sobre um personagem que poucas vezes nós ouvimos falar dele, mas ele foi um homem muito importante e muito usado por Deus, né? Ele foi assim usado de uma forma tremenda e tem um livro que conta a história dele na Bíblia. Se você não sabe, né? Tem sim. E o personagem que nós vamos estudar hoje, que nós vamos aprender o que foi que ele fez, né? Como Deus agiu através dele. O nome dele, sabe como é? Esdras. Tia, como é o nome dele mesmo, hein? Esdras. Eu vou soletrar. E-S-D-R-A-S. Esdras. Esse é o nome do homem de Deus que nós vamos conhecer a história dele hoje. Esdras. Ele foi um homem muito usado por Deus.
E tem um livro da Bíblia que tem o nome dele, né? Que conta a história dele, o livro de Esdras. Você pode aí pegar a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, né? O livro que está no meio da Bíblia. Aí você vai voltando. Tem Salmos, aí você vai voltando os livros. Aí Jó, Esté, você vai voltando os livros. Neemias e aí chega em Esdras. É só você abrir no livro de Salmos, né? Que está bem no meio, você vai voltando os livros. E aí você vai encontrar o livro de Esdras. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Como é mesmo o nome dele, hein? Que eu já esqueci. Como é o nome dele? É o Esdras, né? E ele tá aqui, gente, o Esdras. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, ó. Dá pra vocês verem aqui o Esdras? Dá pra ver? Ó, esse é o Esdras. Esdras foi um homem usado muito, muito por Deus. E a Bíblia fala que há muito tempo atrás, o povo de Deus havia sido levado cativo como prisioneiro para um lugar chamado Babilônia. Tia, e por que o povo de Deus foi para aquele lugar? Porque as pessoas desobedeceram a Deus. Então elas foram para lá e foram feitas prisioneiras. E aí, passaram-se 70 anos, eles lá presos na Babilônia. E aí, o Senhor se lembrou deles. E aí, eles foram libertos. E aí, começou o regresso dele, a volta deles para a cidade deles, que era a cidade chamada Jerusalém. Isso mesmo, Jerusalém. Eles estavam presos na Babilônia durante 70 anos, e aí eles voltaram para a cidade deles, que era Jerusalém. E aí, quando eles voltaram, o templo, a casa de Deus, estava completamente destruída, você sabia? Estava tudo destruído, né? As coisas assim, os muros todos no chão, e estava tudo destruído. E aí eles tinham que começar a refazer, a reformar o templo, a casa de Deus. E aí é que aparece o Esdras. Deus levanta esse homem para ele ajudar os israelitas, né? Nesse momento em que eles já estão quase terminando essa grande reforma lá no templo, lá na cidade de Jerusalém. E aí, sabe o que significa o nome de Esdras? Esdras significa ajuda, ele foi um grande ajudante, tanto para as pessoas como usado por Deus, né? E aí, Esdras foi chamado para ajudar o povo. E aí, Esdras, ele fez uma grande viagem. Ele trabalhava para um rei. Olha aí, vai memorizando que depois eu vou perguntar, tá bom? Ele trabalhava para um rei. Sabe como era o nome desse rei? Dá para vocês verem aqui, ó. O rei. Ó, o rei. O nome desse rei era Artaxerxes. Como é, tia, o nome desse rei? Artaxerxes. Mas para ficar mais fácil, você também pode chamar ele só de Xerxes. Vou chamar ele de Xerxes, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. O rei Xerxes, ele era o patrão de Esdras, né? Esdras trabalhava para ele. E aí, Esdras, né, pediu para o rei para que ele pudesse ir até a cidade de Jerusalém, né, para ele ver, para ele levar também coisas lindas para poder enfeitar, né, levar ouro, levar prata, para poder deixar a casa de Deus ainda mais linda. E aí, o rei deixou que Esdras fizesse essa viagem. E aí Esdras foi, né, com vários homens, ele escolheu várias pessoas para poder fazer essa viagem com ele. E aí, chegando lá, ele viu, né, que as pessoas estavam quase terminando, lá estava tudo ficando lindo, mas Esdras ficou muito triste.
que será que aconteceu? Esdras ficou muito triste, gente, quando ele chegou lá em Jerusalém. Sabe por quê? Alguns líderes do povo disseram para ele, sabe o quê? Que o povo tinha pecado. Olha aqui, ó, os líderes contando para ele que o povo tinha pecado, né? Tinha feito coisas erradas. E o que eram essas coisas erradas? A Bíblia diz que a Bíblia fala que aquele povo tinha cometido um pecado, que os homens tinham se casado com mulheres que adoravam deuses falsos, que não adoravam o Deus verdadeiro. E aí Esdras ficou muito triste com aquela situação. E aí sabe o que foi que aconteceu? Esdras ficou assim tão envergonhado diante de Deus, diante de tudo aquilo que ele estava ouvindo, que ele, sabe o que foi que ele fez, crianças? Porque quando ele soube que o povo tinha pecado, Esdras ficou tão triste com aquilo, que ele arrancou os cabelos da cabeça, arrancou a barba e rasgou as suas vestes, como sinal de vergonha, como sinal de... Olha aqui para vocês verem, ó. Dá para vocês verem aqui? O Esdras, ó, ele né, arrancou os cabelos da sua cabeça, arrancou a sua barba, arrancou a sua roupa, como sinal de vergonha, né? Pelo pecado daquelas pessoas. Esdras, ele se entristeceu com aquela situação. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele ficou em silêncio, assim, passou várias horas, um tempão assim em silêncio, até a hora da tarde, que era a hora do sacrifício. E aí, Esdras foi, se ajoelhou. Olha aí, que grande homem de Deus. Ele se ajoelhou e começou a orar a Deus. Esdras começou a interceder. E Esdras foi dizendo: Senhor, nos perdoa, nós temos pecado contra o Senhor, esse povo tem pecado, eu estou aqui intercedendo. Esdras começou a interceder pelas pessoas, porque elas tinham errado, não é? E aí Esdras falou: Senhor, não sou digno nem de estar na tua presença, porque nós temos pecado muito contra o Senhor. E aí Esdras fez uma oração de arrependimento. Lembra do versículo que nós aprendemos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né, dos seus pecados. E foi exatamente isso que Esdras fez, né? Será que Esdras tinha cometido o pecado que aqueles homens tinham cometido, ter casado com mulheres, né, que adoravam deuses falsos? Não, não era por isso. Mas Esdras, ele também, crianças, ele tinha duas profissões. Esdras, ele tinha a profissão de sacerdote e um sacerdote, ele intercedia pelo povo, né? Ele orava em favor de alguém. Você também pode orar por uma pessoa, né? Você conhece um amiguinho que ele está passando por uma dificuldade, né? Isso se chama intercessão, quando você começa a orar por outra pessoa. Então, Esdras, ele era um sacerdote, né? Ele estava intercedendo pelo pecado daquelas pessoas. Mas Esdras também tinha uma outra profissão. E sabe qual era? Ele era um escriba. Como é, tia? Escriba. Sabe o que o escriba fazia? O escriba, ele tinha a profissão de escrever toda a lei de Deus. Você já imaginou aí? Por exemplo, o livro de Salmos. Você conhece o livro de Salmos? Que é aquele monte de orações lindas, né? Do rei Davi, do rei Salomão. Pois é, o livro de Salmos tem 150 versículos. Imagine aí ter que escrever tudo à mão. Pois é, porque naquela época não tinha impressora, era tudo escrito à mão. E Esdras, ele tinha essa profissão também. Ele escrevia, né, tudo da palavra de Deus, registrava. E Esdras também tinha a missão de ensinar o povo a palavra de Deus, né? Então, Esdras, ele era tanto um sacerdote como um escriba. E aí, tia, o que foi que aconteceu depois que Esdras fez tudo isso, que ele puxou os cabelos da cabeça, da barba, rasgou as roupas? O que foi que aconteceu com o povo?
Sabe, crianças, depois que Esdras, né, fez essa intercessão em favor do povo, a Bíblia fala que aqueles homens, as mulheres e até as crianças começaram a chorar. Começaram a chorar e ficaram chorando, 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 porque eles perceberam que eles tinham errado, eles perceberam que eles tinham pecado contra Deus, que aquilo não era do agrado de Deus. E aí, aquelas pessoas, né, Esdras mostrou ali, leu a palavra de Deus para ele, e eles perceberam que eles estavam errados, não é? E eles se arrependeram daquilo que eles tinham feito. E aí, o que foi que aconteceu? Né, Deus perdoou o pecado dele. Eles deixaram aquilo, né, se arrependeram, se converteram, deixaram de fazer as coisas erradas, e aí Deus ali perdoa aquelas pessoas. E da mesma forma como Deus, né, perdoou aqueles homens pelo pecado deles, o Senhor Jesus, ele também nos perdoa, né? Ai, tia, mas assim, eu às vezes penso que o Senhor, ele não me perdoa, que eu já fiz tantas coisas erradas, todo dia eu faço coisa errada, mas o Senhor Jesus, ele quer nos perdoar, né? A Bíblia fala que nós temos que perdoar o nosso irmão até 70 vezes 7. Isso significa também que Deus, ele tem um perdão ilimitado. O Senhor Jesus, ele tem, assim, é ilimitado o seu poder para nos perdoar. Nós só temos que nos arrepender, assim como aqueles homens, não é? Pedimos perdão. E eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, né? E que você se lembrasse, né, das coisas erradas que você tem feito, né? Tem desobedecido o papai, a mamãe, não tem orado, não tem lido a Bíblia, né? Tá só no celular, né? Fica zangado, fica com raiva, não quer obedecer ao papai e à mamãe. Tudo isso são coisas erradas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse essa oração de arrependimento comigo, pode ser? Vamos orar. Senhor Deus, me perdoa por todas as coisas de errado que eu tenho feito. Senhor Jesus, vem me purificar com o teu sangue. Eu te peço perdão, Senhor. Eu me arrependo nessa hora por todas as coisas de errado que eu tenho feito. Me ajuda a fazer sempre as coisas certas e agradar o teu coração. Amém? Amém. O Senhor Jesus, ele nos perdoa através do sangue de Jesus, através da morte dele ali na cruz. Hoje nós somos perdoados os nossos pecados, nós somos livres, não há mais condenação sobre a nossa vida, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vamos lá. Vamos agora ver, vamos relembrar a nossa história. Como era mesmo o nome do escriba e sacerdote que nós aprendemos hoje? Como era o nome dele? Como era o nome dele? Comenta aí, se você, né, se a mamãe estiver perto de você, pede para ela comentar aí. Como era o nome dele? Era Esdras. Esdras era um homem, né? Ele era um sacerdote, um homem de Deus. E ele também tinha duas profissões. Ele era o sacerdote, intercedia pelo povo. E ele também era um escriba. E o que é que o escriba fazia? Fazia o que, Laura? Ele escrevia o quê? A palavra de Deus. E ele também tinha que ensinar aos outros, não é? Tinha que ensinar aos outros a palavra de Deus. Agora, quem se lembra como era o nome do rei que o Esdras trabalhava para ele? Como era o nome dele, hein? É um nome um pouquinho difícil. Quem lembra? Era o rei Artaxerxes, né? Ou só o rei Xerxes, né? E o rei Xerxes deixou que Esdras fosse até Jerusalém ali para levar muitas coisas lindas para enfeitar a casa de Deus, não é? Muito bem, crianças. E agora, gente, eu quero só cantar mais uma música. A Laura vai vir cantar uma música aqui. Eu vou só cantar uma música com vocês, que eu também amo essa música, que fala
que fala que quando o inimigo vier à nossa porta bater, você tem que dizer o quê? Eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. A Laura vai cantar? Vamos só cantar Eu Tenho a Força. Tu faz Eu Tenho a Força. Tu faz bem alto para poder as crianças ouvirem. Vamos lá, vamos relembrar. Quando o pecado bater, ó, quando vier aquele sentimento ruim, quando vier aquela vontade de fazer as coisas erradas, isso é o pecado, ó, bater na nossa porta. Mas como é que a gente diz? Não, não, não. Você não pode entrar, porque eu tenho a força de quem? De Cristo em minha vida. Vamos cantar? Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. De novo. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo, bem alto, bem forte: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Isso mesmo, vocês são fortes e vocês vão conseguir vencer todo o mal, todo o pecado. E a Laura vem aqui cantar uma música, falar com as crianças, dizer a paz do Senhor, boa tarde, mandar um beijo, né, pra Radassa, pro Isaac, pra Ana Júlia. Boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor. Beijo, Radassa. Beijo, Radassa. Beijo, Isaac. Beijo, Isaac. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é Amém. E nós já vamos encerrar o nosso momento, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu quero dizer que eu tô com muita, muita saudade das nossas escolas dominicais, né? Dos nossos cultos na igreja, né? E não vamos deixar de orar, certo? Vamos aproveitar esse momento para a gente ler bastante a Bíblia, para a gente orar, para que tudo isso passe logo, né? Não deixe de se cuidar, usar máscara, né? Lavar as mãos, usar álcool em gel. Aqui o meu álcool em gel, a minha máscara, viu? A Tiana tá aqui. Então, se cuide, né? Coma bem, se alimente bem, né? Não deixe de estudar, fazer suas atividades da escola, né? E em breve, se Deus quiser, nós vamos voltar às nossas atividades na igreja, né? Vamos nos reencontrar. E logo quando puder, nós vamos fazer um culto bem lindo, convidar muitas crianças, né? Para poder a gente fazer uma festa bem linda na nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Né, que Deus possa, sim, guardar o coração de vocês, guardar o papai e a mamãe de vocês. E depois, né, quem sabe, em outra oportunidade,